Olá, esta é a 8ª videoaula do curso online sobre Previdência e nós seguimos tratando dos benefícios dos regimes próprios de Previdência. Na aula passada nós vimos as aposentadorias por tempo de contribuição, lembrando, e vale lembrar que a aposentadoria do professor também é considerada aposentadoria por tempo de contribuição. Não é mais considerada aposentadoria especial, como foi no passado. A diferença apenas é que o professor e a professora têm 5 anos a menos na idade mínima necessária e no tempo de contribuição mínimos necessário também. Outra característica importante é que o professor deverá ter exercido atividade exclusiva em magistério, o que a lei define como atividade de magistério. Ele não poderá mesclar com tempo em outras atividades administrativas e quaisquer outras atividades. Hoje nós seguimos tratando sobre outros benefícios dos regimes próprios. O artigo 40 da Constituição estabelece a pensão por morte como mais um benefício dos regimes próprios, estabelece também as aposentadorias por invalidez, a aposentadoria por idade e a aposentadoria compulsória, além da aposentadoria por tempo de contribuição, que nós já tratamos. A aposentadoria por invalidez está no momento de transição. A regra anterior estabelecia que, via de regra, a aposentadoria seria proporcional, ou seja, consideraríamos o tempo trabalhado sobre o tempo total, exceto em 3 casos: aposentadoria, doença grave, lesão decorrente do trabalho ou doença profissional e acidente em serviço, né? Sendo que temos uma mudança recente e foi aprovado pelo Congresso Nacional que em todos os casos a aposentadoria será integral, não será mais proporcional. A grande dúvida que surge no momento é sobre aquelas pessoas que se aposentaram nesse período em que ela era proporcional. Elas terão direito a retroagir na situação e ter uma aposentadoria integral, ou elas permanecem com a aposentadoria proporcional. Esse é um tema que vale a pena seguir acompanhando, que vai dar pano para as mangas. Aposentadoria por idade. Vamos falar um pouquinho sobre essa aposentadoria. A aposentadoria por idade, ela é uma aposentadoria proporcional, ou seja, pega-se o tempo trabalhado e faz-se uma proporção sobre o tempo total. Imagine que um homem trabalhou 15 anos. O tempo que ele deveria trabalhar seria 35. Então, se ele trabalhou 15, ele vai ter 15 35 avos. Cada ente federado escolhe, ele pode fazer esse cálculo por anos ou por dias, contando os dias trabalhados sobre os dias totais, mas o critério é sempre esse: o tempo trabalhado sobre os 35 anos do homem ou o tempo trabalhado sobre os 30 anos da mulher. No exemplo dos 15 anos, se uma mulher trabalhou 15 anos, ela terá 15 30 avos. Mas a Constituição estabelece um outro critério, um outro requisito. Estabelece que é necessário o que a gente poderia chamar de uma carência, apesar da Constituição não usar esse tempo, de 10 anos. O segurado tem que estar há 10 anos no serviço público. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que a aposentadoria por idade só interessa a quem começou a trabalhar tarde. Isso porque se a pessoa começou a trabalhar cedo, quando ela chegar a esta idade, ela vai ter o tempo de contribuição para uma aposentadoria integral. Então a aposentadoria por idade interessa para quem começou lá pelos 45, 50 anos, já tem o direito à aposentadoria, não faz questão de ter uma aposentadoria com valor total, integral, de 100%, e está disposto a ter apenas uma proporção daquilo que teria direito. A outra aposentadoria é a aposentadoria compulsória, que, brincando, todos os profissionais chamam de expulsória. Ela é chamada de expulsória porque o poder público ele é obrigado a aposentar o segurado. E o segurado é compulsoriamente aposentado, né? Existe uma diferença interessante entre a aposentadoria compulsória no serviço público, nos RPPS, para a aposentadoria compulsória no regime geral. Enquanto, nos 2 casos, ela é compulsória para o segurado.
porque o empregador ou o poder público, uma vez decidindo aposentar, o segurado tem que se aposentar. Mas, no caso do regime geral, o empregador pode deixar o segurado trabalhando. Então, você pode encontrar sem nenhuma dificuldade no regime geral alguém com 75, 80, 90 anos trabalhando. Se ele continuar produtivo, se o empregador o quiser trabalhando, ele manterá o trabalhador e o trabalhador poderá legalmente. No caso do serviço público, uma vez completados 70 anos, o poder público tem que aposentar. É um ato vinculado. Outra diferença é que no caso do serviço público, a aposentadoria é compulsória para homem e para mulher aos 70 anos de idade, não havendo distinção quanto à diferença. Bem, essas são as aposentadorias e pensões. A Constituição estabelece implicitamente que os RPPS devem garantir aos seus segurados, no mínimo, essas aposentadorias e as pensões. Como é que eles definem isso? Vale lembrar, pela lei de cada ente federado. Cada ente, por lei específica, estabelecerá os seus benefícios. No mínimo, serão essas aposentadorias e as pensões. No máximo, os benefícios do regime geral. Aí vale a pena voltar lá para a aula sobre regime geral para ver quais são os benefícios que foram citados. Então, em termos gerais, esses são os benefícios dos regimes próprios de previdência social. Algumas questões a mais nós abordaremos lá no final do curso, quando você poderá levantar perguntas, e essas perguntas nós vamos fazer aqui uma bateria de perguntas e respostas. Por enquanto, vale lembrar, dúvidas você encaminha para ricardo@redeprevidencia.com.br. Eu já estou com um e-mail, com a caixa de e-mail cheia de dúvidas, guardando para o último momento da nossa aula. E mais, toda esta filmagem, esta gravação e mais as gravações anteriores, você pode encontrar no www.redeprevidencia.com.br. Você entrou lá, tem lá a seção curso online, é só você clicar e você terá todas as videoaulas ministradas até hoje e também os textos. Até a próxima!